Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Epístolas para o Nosso Tempo. Hoje, na lição de número 6, o tema será a alegria para servir a carta aos Filipenses. Esta é uma das cartas mais revigorantes em meio às crises, pois expressa a alegria cristã. Paulo estava preso em Roma e acorrentado quando a escreveu. Sem dúvida, a situação de Paulo era qualquer coisa menos estar alegre. Ele foi preso ilegalmente, levado para Roma e aguardava julgamento. Havia divisão entre os cristãos em Roma e alguns tentavam piorar as coisas para o apóstolo. Eu pergunto, como pode alguém nessa condição pensar em alegria? A resposta talvez esteja porque ele tinha uma mente sincera. Ele preocupava-se com Cristo e o Evangelho e não consigo mesmo. Todavia, o apóstolo expressa um profundo sentimento de satisfação por saber que o Evangelho estava sendo pregado em todos os lugares. Mas também sentia alegria, pois lembrava-se da comunhão que ele havia experimentado lá. Paulo reclamaria da vida inquietante se fosse inconstante, algo que ele não era. Esse sempre foi um grande desafio para nós, permanecer alegres em meio às circunstâncias adversas. Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Você vê isso no capítulo 4, verso 4. E é um apelo também para nós. Vamos ler a Bíblia em Filipenses, capítulo 1, verso 3 ao 5. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nos ajuda, ó Pai, a sermos fiéis em todas as circunstâncias. Ó Deus, permita-nos, ó Pai, que mesmo em meio às vicissitudes da vida, possamos estar servindo ao Senhor com alegria. Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar conosco através desta lição e possamos não só aprendê-la, mas aplicá-la na nossa vida. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Esta é uma carta pessoal aos Filipenses. Não pretendia ser uma carta circular como a dos Efésios. Paulo queria agradecer aos crentes por havê-lo ajudado quando teve necessidade. Também desejava lhes dizer que desfrutava de gozo completo, apesar da sua prisão e do seu possível julgamento. Nesta carta, Paulo aconselha aos filipenses a respeito da humildade e unidade e lhes adverte quanto aos problemas potenciais. No primeiro capítulo, ele menciona 5 vezes o Evangelho e Cristo. Paulo via sua situação de estar preso como algo que Deus o enviou, com a finalidade de exaltar a Cristo. Você entende? Em Atos 16, do verso 6 ao 40, podemos ver o relato de Paulo planejando voltar de sua viagem missionária para fortalecer a fé dos irmãos das igrejas que já estavam estabelecidas. Entretanto, à noite, ele teve uma visão de um homem que pedia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, verso 9. Paulo obedeceu ao chamado, crendo que era a vontade do Senhor, e ali foi usado pelo Espírito Santo para a conversão de 3 pessoas importantes. Lídia, uma senhora religiosa e com muitas posses,
uma jovem possessa, tá? E um servidor público, o carcereiro. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 11 e até Atos 19, verso 34. Vamos ler a Bíblia em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A igreja cristã em Filipos teve sua origem com os próprios esforços do apóstolo Paulo. Durante a sua chamada na segunda viagem missionária, Paulo, no entanto, tinha a confiança que a participação deles no evangelho continuaria dependendo da fidelidade divina, que havia começado uma boa obra e não deixaria de completá-la. Quando Deus inicia um projeto, ele termina. Essa era a ação total da graça divina no meio deles. Paulo descreve aos filipenses o processo de crescimento e maturidade do cristão, que começa ao aceitar a Cristo e seguirá até que Cristo volte. Você já se sentiu alguma vez que não há progredido em sua vida espiritual? Saiba que o que Deus começou, ou seja, a boa obra que ele começou, em nós continuará através de nossa vida e terminará quando estivermos com ele. A obra de Deus por nós começou quando Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Sua obra em nós começou quando cremos nele. Agora, o Espírito Santo que vive em nós nos capacita para que a cada dia sejamos mais semelhantes a Cristo. Paulo inicia sua carta se apresentando e fazendo uma oração, agradecendo a Deus a constância e a alegria daqueles irmãos, porque apesar da perseguição, a igreja crescia. Ele continuava pedindo para que o amor daqueles crentes transbordasse, fossem cheios de ciência e conhecimento do Senhor e sua graça. Pois, sem conhecer, como se pode amar? Sendo assim, eles poderiam provar as coisas excelentes da vida cristã até a volta de Cristo. É sempre bom lembrar que o início do ministério de Paulo em Filipos teve um episódio de muita alegria, apesar do perigo que corria. Ele e Silas estavam presos e acorrentados, cantando louvores, e então houve um terremoto e o Senhor os libertou. Paulo pôde testemunhar ao carcereiro, o qual estava totalmente sem esperança, querendo tirar a própria vida. Talvez Paulo, ao escrever essa carta, se lembrasse desse ocorrido. Entretanto, se vê na mesma condição em Roma, pois no verso 18 diz: com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Assim, vemos um servo de Deus louvando em uma situação difícil. E nós? Como é a nossa disposição quando tudo está aparentemente ruim? Cantamos ao Senhor? Paulo continua e expõe o seu sofrimento. Você vê isso no capítulo 1, verso 12 ao 18. Foi injustiçado na cadeia, verso 13, e também enfrentou inveja de colegas, versos 15 ao 18. Esse episódio aconteceu quando Paulo não estava presente na igreja e alguns intrusos buscavam a preeminência aproveitando-se desse fato. Vamos ler a Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 25 ao 26. Sim, eu sou necessário aqui embaixo e, portanto, tenho certeza de que permanecerei na terra um pouco mais para ajudá-los a crescer e se tornarem felizes na fé. Minha permanência alegrará vocês e lhes dará motivos para glorificarem a Cristo Jesus por me ter conservado são, quando eu voltar para visitá-los novamente. O comentário bíblico Moody diz que enquanto o desejo pessoal do apóstolo era de partir para estar com Cristo, a necessidade da igreja o convencia de que ele cedo seria libertado e continuaria trabalhando para o progresso dela na fé. Paulo
acreditava que a presente oposição resultaria no bem, porque os cristãos estavam orando até sua prisão. E a prédica hostil dos seus inimigos pessoais contribuirão no final para a sua libertação. Você vê a esperança que Paulo tem. Como resultado, o Espírito de Jesus Cristo concederia um suprimento abundante daquilo que fosse necessário para a emergência existente. Então, Paulo era alguém que era extremamente confiante, apesar de toda a circunstância que vivia. Um arsenal de pastores e líderes muitas vezes sofre com a disputa de cargos entre irmãos, trazendo sofrimento, como disse Paulo, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Você vê isso no verso 17. Contudo, o apóstolo afirma que, apesar de tudo, experimentou muitas bênçãos, seja na guarda pretoriana, na igreja e na sua própria vida, a ponto de chegar a pensar numa difícil escolha: morrer ou viver. E ele confessa que, se fosse possível, desejava partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você vê isso no verso 23. O relacionamento humano era algo que preocupava o apóstolo, sendo um desafio para nós também. A alegria, com certeza, depende dos relacionamentos com as pessoas que conhecemos. Um dos grandes problemas nas famílias e especialmente nas igrejas é a desavença entre irmãos. Por isso, para que haja verdadeira unidade no Espírito, é fundamental que nada façais por partidarismo ou vanglória. Você vê isso no verso 3 do capítulo 2. Mas sim, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Verso 14. Em Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao 30, Paulo vai observar que, deveras, aparece oposição dos adversários, assim como ao pecado de dentro, o qual Paulo chama de partidarismo ou vanglórias. Vamos ler a Bíblia em Filipenses capítulo 2, verso 3 ao 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa situação-problema não é uma exclusividade desta igreja, mas de muitas outras, como era o caso da igreja de Corinto, onde havia contendas e ciúmes. O que então motiva a busca pela harmonia? Alguma exortação em Cristo? Tudo deve ser em Cristo, pois assim a comunhão de fato prevalece. Alguma consolação e amor? Se o amor de Deus está em nós, como nos demais, isso nos faz unidos uns aos outros e queremos o bem comum. Alguma comunhão do Espírito? Assim como existe um só Espírito, ele não pode ser dividido. Qual é o resultado de estar desse modo em Deus? É que se há de pensar de igual forma, igualmente, ter o mesmo amor, ficar unidos de alma e ter o mesmo sentimento, aquele que houve em Cristo Jesus. Esse é o exemplo para viver uma vida feliz. Paulo vai relatar o feito de Jesus por nós, contando esse feito a partir da cruz. Quem era aquele que estava pregado à cruz? Muitas pessoas também morreram crucificadas. Todavia, Cristo é o único que deixou a sua glória e se encarnou, habitando entre nós. Quanta humildade! Abriu mão dos seus direitos, pois, sendo Deus, assumiu a forma de servo, se esvaziando, sendo obediente até a morte. O próprio Senhor decidiu se humilhar assim. Vamos relacionar então como foi a humilhação do Senhor Jesus. Você vê isso no capítulo 2, versos 6 ao 8. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Sendo assim,
Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É o nome do servo sofredor, o qual vem e absorve toda a dor humana, vence na morte e está agora no trono da glória eterna. Por isso, todo joelho haverá de dobrar e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Podemos nos perguntar qual era o fundamento da alegria de Paulo e daquela igreja. A linha de pensamento discorrida por ele é que a alegria é no Senhor. Eis aqui um desafio apresentado, de não olhar para as condições pessoais para se alcançar a felicidade. Paulo faz uma relação de sua vida pregressa e descarta tudo isso. Ele diz que foi religioso desde criança, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, foi fariseu. Ele vivia de acordo com os detalhes da lei e era honrado pela sua posição social e religiosa. Pode-se dizer que era irrepreensível e pensava que tudo isso era muito lucro. No entanto, quando se encontrou com Cristo, tudo passou a ser perda, pois o que realmente valia a pena era conhecer a Cristo. O grande objetivo de Paulo foi demonstrado na figura de um atleta, para mostrar o perigo de achar-se satisfeito com a vida presente, ao passo que precisamos melhorar sempre, conhecer mais de Cristo, tendo comunhão com Ele e demonstrando o nosso amor através do serviço cristão. Numa Olimpíada, o atleta é motivado a sempre prosseguir para o alvo. Nada deve desconcentrá-lo na hora da prova. Assim somos nós em nossa carreira cristã. Precisamos deixar as coisas que para trás ficam e avançar para as que estão adiante. Nosso lema deve ser: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler a Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que você precisa abandonar? O que atrapalha você de correr a carreira cristã e de almejar o prêmio que Deus tem a seu favor? Há algumas estratégias que Paulo compartilhou. Primeiro, imitar o exemplo dele. Eis aí um bom exemplo a seguir. E se pensarmos que seja impossível viver a vida cristã com determinação, o seu exemplo nos desafia a viver no limite da vida cristã. Segundo, evitar maus exemplos. Há muitos inimigos da cruz de Cristo a nos rodear, mas nunca devemos permitir que tais pessoas sejam exemplos para nós. Terceiro, olhar firmemente para a pátria celestial. Nesse viés, então, precisamos nos lembrar sempre que a nossa pátria não é aqui, por mais distraído que fiquemos com as coisas desse mundo. Logo, devemos olhar para o alto, porque nossa pátria está no céu. Quando aquele dia chegar, uma das glórias que havemos de desfrutar será a transformação de nosso corpo carnal. Todas as dores, enfermidades, imperfeições, males dessa vida e a aparente finitude, tudo será vencido. Seremos a semelhança de Cristo, transformados e glorificados. Muitas vezes nos sentimos injustiçados pela vida, murmurando e reclamando porque acontece isso ou aquilo. Nesse estudo, somos desafiados a encarar a realidade. É mistério dizer que, até mesmo
em circunstâncias desfavoráveis, Deus está no controle de tudo. Jesus é o nosso exemplo maior, o qual deixou a sua glória e passou pelas mesmas provações, se comparada às nossas, e ainda foi morto na cruz, sem ter cometido, veja, pecado algum. Paulo também é exemplo para nós, pois mesmo na prisão, sentia-se alegre com a vida e olhava para frente. Na verdade, para o alto, para o prêmio que lhe estava proposto no céu. Por isso, sigamos esses exemplos e sejamos alegres em Cristo Jesus. Finalmente, Paulo refere-se à esperança cristã. O cristão espera a vinda de Cristo, que mudará todas as coisas. Quer dizer que, em nossa condição presente, nossos corpos estão sujeitos à mudança, à decadência, à fraqueza, à enfermidade e à morte. São corpos de homens mortais, os corpos de nossa humilhação em contraposição ao corpo glorioso do Cristo ressuscitado. Mas veja, vem o dia, diz Paulo, em que deporemos este corpo mortal para sermos semelhantes ao próprio Jesus Cristo. O cristão coloca a sua esperança em que um dia sua humanidade seja mudada, nada menos que na divindade do próprio Cristo, e a baixeza necessária da mortalidade no esplendor essencial da vida imortal e eterna. Para pensar e agir, se porventura você fosse condenado injustamente, como você se comportaria? Talvez para muitas pessoas o mundo acabasse, a vida não teria mais valor. Coloque-se no lugar de Jesus e Paulo, refletindo que Deus está no controle, mesmo que a injustiça prevaleça. A alegria passa por relacionamentos com o próximo. Você se sente alegre com sua família e irmãos da igreja? Será que na sua igreja você sente verdadeira unidade do Espírito? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular e computador e vai poder não só rever esta lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 6 e o tema foi a alegria para servir, a carta aos Filipenses. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal e ainda não frequentam uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista próximo da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja evangélica que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário, emita a sua opinião. Sem dúvida, todas vão ser respondidas. Acione também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao estudo desta lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.